A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós estaremos comentando a lição de número 8 das lições bíblicas adultos, que tem como título A Importância da Paternidade na Vida dos Filhos. Nós estamos dando prosseguimento aos nossos estudos bíblicos deste trimestre, o qual estamos estudando o tema central Relacionamentos em Família, superando desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus. E na lição de hoje nós estaremos comentando a lição de número 8, a importância da paternidade na criação dos filhos. O texto áureo encontra-se no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 4. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Verdade prática. Quando o padrão divino para a criação dos filhos é negligenciado, as consequências são terríveis para a família cristã. A leitura bíblica em classe encontra-se no primeiro livro de Samuel, capítulo 2, dos versículos 12 a 17, versículo 22, e o capítulo 8, dos versículo 1 ao versículo de número 3. Então vamos lá, meus amados irmãos, comentar a lição de número 8, a importância da paternidade na vida dos filhos. Nesta lição nós comentaremos a criação de dois sacerdotes, na verdade o relacionamento dele de pais para com os seus filhos, que foram sacerdotes que tiveram sua importância dentro da história dos israelitas. Então nós vamos comentar o penúltimo juiz de Israel, que foi Eli, quanto à criação de seus filhos, bem como ao último juiz de Israel, que é chamado de Samuel. Os filhos de Samuel não andaram conforme o Senhor assim preconizou, bem como os filhos de Eli. Então, nesta lição, nós estaremos falando da criação, da negligência, do que aconteceu na criação desses dois homens de Deus quanto em relação a seus filhos. Então, essa lição nós vamos comentar duas famílias. A família de Eli, mais especificamente os filhos, bem como a família de Samuel, como especificamente também a criação de seus filhos. O autor da lição vai começar o texto da lição falando sobre o primeiro tópico da lição, que é a paternidade dentro da família. Neste tópico, o autor vai falar no primeiro subtópico sobre a primeira família. De fato, a primeira família foi um estabelecimento divino, porque a primeira instituição que foi criada por Deus não foi igreja, não foi escola, mas foi família. A instituição que foi criada por Deus foi a família, porque Deus estava de fato mostrando para o ser humano a importância que teria a família. E Deus estabelece a primeira família aqui na terra, que é a família de Adão e Eva, ou seja, Deus cria Adão, posteriormente cria Eva, e desses dois vai gerar família, porque enquanto não tem filhos, são casal, mas a partir de ter filhos começam a estabelecer-se como família. E neste ponto, o autor da lição vai falar um pouco sobre a criação patriarcal dentro do plano que foi estabelecido por Deus. Percebemos que na vida de Adão e Eva, os dois foram criados por Deus, sim, mas entretanto por suas características biológicas diferentes um do outro. E isso abarca também o lado emocional quanto o lado na contribuição dentro do lar, porque um complementa o outro, ou seja, o que um não tem, a sua carência biológica, a sua carência social, a sua carência, vamos falar no sentido biológico, o outro vai suprir. E dentro da criação patriarcal que foi estabelecida por Deus, o homem tinha o seu papel, quanto a mulher tinha seu papel, ou seja, diante de Deus eram iguais, eram sim, entretanto tem as diferenças biológicas, quanto à função e quanto a seu papel dentro do lar, tem diferenças, porque isso foi estabelecido por Deus. Então, dentro desse contexto aqui da primeira família, o autor vai falar um pouco sobre a família patriarcal, porque esse sistema patriarcal não foi inventado pelo homem, foi uma criação do próprio Deus. Deus, quando cria Adão, Deus, quando cria Eva, Deus estabelece o que cada um tem com a sua responsabilidade enquanto casal, enquanto família. E isso foi estabelecido pelo próprio Deus. O autor da lição está falando disso para mostrar que o
pai na criação do filho, ele tem uma importância ímpar, bem como a mãe também. A mãe tem sim, só que a nossa lição vai frisar mais para o lado do pai, porque ele vai voltar um pouco por causa do ministério, que era exercido pelos dois homens, que nós vamos falar na lição. É claro que o autor deveria falar também sim da importância da criação dos filhos pela mãe, sim, mas ele achou por bem comentar voltado mais para o lado masculino. Então, os dois têm suas funções na criação dos filhos? Tem. Mas o autor está falando aqui da criação dos pais, a negligência que foi efetuada por esses dois homens de Deus ao longo da história. Então, vemos que Deus cria esse sistema patriarcal porque Deus sabe o que é melhor para o ser humano. Então, se Deus foi que fez e tudo que Deus faz é bom, então deveria seguir por esse caminho. O autor está fazendo isso de forma progressiva para que lá na frente nós possamos adentrar a história desses dois homens e entender que eles estavam negligenciando um fato, um elemento na criação dos filhos que Deus criou, ou seja, estar negligenciando o que Deus fez, o que foi estabelecido por Deus. É isso que o autor está querendo que nós abramos nossa mente para entender e compreender. E ele vai falando também sobre a falta de autoridade no lar. Aqui ele já está entrando um pouco na história desses dois homens, só que aqui ele está falando mais de formas pontuais, não está especificamente entrando dentro da história de cada um deles, mas ele está mostrando que a paternidade dentro da família, ela tem uma responsabilidade porque foi Deus que criou, sim, como a mãe também tem, mas o autor está falando sobre o papel do pai. E dentro desse aspecto de falta de autoridade, nós percebemos que esses dois homens de Deus, porque eram homens de Deus, estavam negligenciando os cuidados com relação à sua família. Talvez não fosse um péssimo, um mau exemplo de pai no sentido de suprir as necessidades do lar, não. Provavelmente não faltava comida nos seus lares. Não faltava conforto para sua esposa, para seus filhos, não. Mas existia uma negligência muito maior que abarca, meu irmão, a questão espiritual e, por que não, a questão emocional e sentimental na criação dos filhos. Os homens eram impecáveis como sacerdotes de Deus. Tinham uma vida ilibada diante do povo, tinham uma vida ilibada diante de todo Israel, mas errava no princípio, ou seja, errava dentro do seu próprio lar. E como falamos no subtópico anterior, Deus, quando cria a primeira família, Deus estava mostrando que a instituição que deve ter primazia na vida do homem e da mulher é a sua família. E depois o autor vai falar sobre a negligência dessas autoridades, para mostrar que eles priorizavam o ministério, priorizavam resolver os problemas de famílias de Israel, de problemas que estavam acontecendo fora do seu lar, e não enxergava que o seu próprio lar estava com pessoas corrompidas, pessoas que não andavam segundo os preceitos divinos, porque os filhos deles pecavam contra o Senhor. Os filhos dele pecavam contra o Senhor. E isso foi causado pela ausência paterna dentro do lar. Os pais, como nós falamos anteriormente, têm as suas responsabilidades, tanto o pai quanto a mãe. O pai, meu irmão, ele tem a responsabilidade pela formação moral e espiritual dos filhos. Ele que foi instituído como cabeça. Então ele, meu irmão, vai pesar sobre ele. E Deus já mostrou isso desde o Jardim do Éden. Quando Eva peca, oferece para Adão também o fruto, ele come. Deus não vai cobrar da serpente que foi usada pelo Satanás. Deus não vai cobrar de Eva, mas Deus vai cobrar de Adão. Deus chama Adão, porque Deus deu a responsabilidade do lar, da proteção, do cuidado moral ao ser humano, especificamente ao homem. Por isso Deus chama a Adão. Adão, o que aconteceu? O que foi que tu fizesse? Porque Deus procura, meu irmão,
responsabilizar aquele a quem ele deu a responsabilidade. Então a responsabilidade estava com Adão. Então ele que era o responsável pelo pecado da sua esposa e o dele. A mesma coisa acontece aqui. Quando o homem não está presente na criação de seus filhos, a cobrança vai recair sobre ele. E muitos podem até fazer como Adão, foi a mulher que tu me deste. E tem pessoas que falam isso mesmo. Sabe por que esse menino é assim, essa menina é assim? Quem nunca ouviu isso? É porque a mãe fez isso ou fez aquilo e não entende que na vida familiar o homem ele tem a responsabilidade da formação moral e espiritual dos filhos quanto a do lar. Então, o homem, o pai cristão, como uma referência de segurança para os filhos, ele deve mostrar uma pessoa que tem equilíbrio, controle de emoções, porque isso é que ele deve ensinar, e de estabelecimento de prioridades para a sua vida. Então, o autor da lição está mostrando aqui, meu irmão, que a falta de autoridade, ela adveio principalmente por causa de uma paternidade ausente, ou seja, esses dois homens de Deus se preocupavam mais com seu ministério particular, com seu ministério diante do povo, diante de Israel, do que com a sua própria família. No tópico segundo, o autor vai falar de dois tipos de paternidade. Lá no finalzinho ele vai começar a entrar na história dos filhos de Eli, depois do filho de Samuel, num terceiro tópico. Mas nesse tópico segundo ele vai falar de dois tipos de paternidade, ou seja, dois extremos. O primeiro é a paternidade autoritária. É quando o pai estabelece tudo que deve ser seguido rigidamente, ou seja, é uma pessoa que não leva em consideração os sentimentos, as emoções, as escolhas do filho, ou seja, ele que determina tudo. E os filhos são elementos neutros, que não deve ter vontade, não deve ter memória nem sentimento. Ou seja, ele só dá ordens. E a ordem não pode ser ponderada nem questionada, tem que ser cumprida. Então os filhos crescem nesse ambiente de temor, neste ambiente de medo. Vamos falar especificamente de que é medo que ele está tendo ali, medo, remorso, culpa, rancor. Então este tipo de autoritarismo dentro da paternidade, que é o zelo extremo, que muitas vezes alguns pais acham que estão cuidando do filho, mas estão agindo de forma autoritária e usando de um zelo extremo. E o que isso pode causar? Pode fazer com que os filhos cresçam até obedecendo, fazendo o que ele manda, o que ele pede, mas quando chegar a uma certa idade de começar a trabalhar, se tornar independente financeiramente, a primeira coisa que essa pessoa vai fazer é se afastar de Deus e dos pais, sair de casa para viver a sua vida, porque enquanto ele estava naquele sistema rígido de autoritarismo, ele seguia, porque era ali que ele estava inserido, mas ele cresce com essa revolta internalizada dentro de si, e cujo único anseio e objetivo de alcançar seus objetivos é primeiro sair do seu lar, da sua casa e consequentemente sair da igreja. Porque o espelho que deveria ser seu pai, ele não quer seguir, ou seja, acha o pai como uma pessoa autoritária e aquele autoritarismo muitas vezes distancia as pessoas de Deus, especificamente nesse caso, os filhos da presença de Deus. Então esse é um extremo. E tem outro extremo que é a paternidade permissiva, ou seja, é aquela que o pai não se importa com princípios bíblicos, que deixa mexer os filhos à liberdade, ou seja, os filhos fazem o que quer. Não tem freio, não tem limite, porque ele acha que isso é o filho está aprendendo com o mundo. O meu filho vai se virar, consegue fazer as coisas, ele sabe o que é melhor para ele. É o que chamamos de tolerância sem freio. A criança, meu irmão, é induzida a imaginar que os pais não amam ela, porque não tem preocupação nenhuma, não tem limite.
age como se aquela pessoa não existisse. Porque se ela fez ou não fez, para ele tanto faz. Se deixou de fazer ou se fez, não importa. Isso é um extremo, ou seja, o autoritarismo é um extremo, como o permissivismo também é um extremo. E o autor está trazendo esses dois tipos de paternidade para que possamos não agir dessa forma, de forma autoritária, sem levar em consideração os sentimentos, de forma permissiva, que libere tudo, uma tolerância sem freio. Tudo tem que ser no limite. Nem demasiadamente autoritário, nem demasiadamente permissivo, mas no equilíbrio. No equilíbrio, na presença de Deus principalmente. Então deve-se evitar esses dois tipos de paternidade prejudiciais à criação do filho. No terceiro subtópico deste tópico segundo, o autor agora vai começar a entrar nos pormenores da vida desses dois homens, que Eli criou os filhos que se tornaram profanos. Aí o autor vai trazer o texto bíblico aqui mostrando que os filhos de Eli eram filhos de Belial. Belial é uma palavra difícil de se saber a interpretação, porque é um termo um pouco obscuro dentro das Sagradas Escrituras, mas o autor traz o significado de os filhos de Eli eram filhos sem proveitos, eram filhos imprestáveis, eram filhos inúteis. E por que o autor bíblico está mostrando isso aqui? Porque a palavra do Senhor nos fala que ele exercia o sacerdócio juntamente com o seu pai. Ou seja, eram filhos de crentes que estavam na igreja. Vamos conjecturar para os nossos dias, o pai era pastor e os filhos eram pastores auxiliares. E o que esses filhos faziam? Roubavam a oferta que seria dada ao Senhor. Eles não tinham, meu irmão, nenhum receio quanto à oferta que era oferecida ao Senhor. A Bíblia fala que eles iam com o garfo e metiam na panela, e o que viesse no garfo eles iam comer. E quando alguém estava oferecendo sacrifício, ele mandava alguém lá, vai lá e traz da gordurinha para a gente. Daquela carne, mas que tem aquele pouquinho de gordura no final, que nós gostamos. E a palavra de Deus nos fala que quando aquele homem ia lá, e dizia, olha, o sacerdote quer comer carne. E não quer a carne assada não, ele quer a carne mal passada, um pouco crua. E o ofertante dizia, deixa primeiro queimar a gordura. E o moço dizia, não, se você não me der, eu vou tomar a força. Porque os sacerdotes mandou. Observe, meu irmão, como esses homens eram perversos. Mas o interessante de se notar é que eles roubavam a oferta do Senhor, mas não era somente eles que comiam, não. Eli também comia. E isto está lá na Bíblia. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 29. Olha como fala o profeta que foi lá para Eli, para falar para ele o que Deus ia fazer com a família dele. Primeiro Samuel, capítulo 2, versículo 29. Porque das coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares, que ordenei na minha morada. Olha o que Deus está falando para Eli. E honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do povo de Israel. Meu irmão, é muito claro o texto. Eli comia do que os filhos roubavam. E Deus, quando usou o profeta aqui, fala para ele: teus filhos roubam para engordar ele e também tu. E a Bíblia é clara aqui: ele honrava mais a seus filhos do que ao próprio Deus. E o erro começa nisso, porque quando o pai negligencia a criação de seus filhos, a correção, é porque estão honrando mais ao filho e desobedecendo a Deus. E é isso que Deus falou para Eli. E o interessante de notar aqui é que Deus está falando, olha, teus filhos estão me roubando, tu e ele estão engordando, você está fazendo coisas desagradáveis perante mim. E o interessante de notar, irmão, é que quando ele morre, os irmãos conhecem a história, ele cai da cadeira. Mas sabe
o que o texto bíblico também fala é que ele não somente cai da cadeira, mas que ele fala que era velho e pesado. A Bíblia estava dizendo ele era velho e gordo. Morreu por causa do pecado de seus filhos. O que Deus falou no capítulo 3, quando envia esse profeta para Eli, capítulo 2, é o que cumpriu. Que os 2 filhos dele iriam morrer no único dia. E quando ele sabe na notícia, cai, porque era pesado. Era gordo, morreu de gordo. Não se sustentou do peso, além de ser velho, caiu, quebrou o pescoço e morreu. Deus marcou o encontro com Eli, porque honrou mais a seus filhos do que a Deus, ou seja, negligenciou a criação de seus filhos, que é o ponto do último ponto da lição, que é o ponto tópico 3. O fracasso de 2 pais relapsos com os filhos, omissos para com os filhos. Aqui novamente ele vai citar um pouco sobre Eli, um homem que exerceu o ministério por quase, mais ou menos, 40 anos. Tinha 2 filhos que não conheciam o Senhor. Observe, meu irmão, que o caso de Eli aqui eram pessoas que estavam na igreja. Eram pessoas que estavam exercendo o sacerdócio, mas fazia coisas desagradáveis a Deus. O autor da lição, ele coloca em algum ponto da lição aqui que enganava. Samuel e ele eram enganados. Não era enganado, meu irmão. Eles sabiam. A Bíblia fala muito claro disso. Então vamos ler para mostrar aos irmãos que eles sabiam. Primeiro Samuel, capítulo 2, versículo 22. Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e como se deitavam com as mulheres que em bando se ajuntavam à porta da tenda da congregação. Eli sabia, Samuel também sabia, porque os anciões foram para ele: teus filhos, Samuel, não anda como tu anda diante de Deus. Eles aceitam presente para julgar e dar o benefício da causa ao fraudulento. Eles são pervertidos. Então os 2, meu irmão, nenhum dos 2 foram enganados. E Deus, quando usa o profeta para Eli, fala de forma clara: tu honra mais a teus filhos do que a mim. Então eles foram omissos na criação de seus filhos. E isso é um perigo. E isso não só ficou no Antigo Testamento, não. No Novo Testamento, Deus dá qualificações para quem exerce a liderança no meio do povo dele. E tinha também. Tinha que andar perante o Senhor. Eli tinha que andar perante o Senhor e seus filhos, que perverteram o sacerdócio. Samuel andou diante de Deus, mas os filhos não andaram. Foram omissos dentro do seu próprio lar. No Novo Testamento, Paulo, quando está dando as qualificações para aqueles que querem exercer o episcopado, Paulo fala de maneira clara que deve criar os seus filhos em sujeição ao Senhor. Tem que ter sua casa andando em conformidade com o Senhor. Ou seja, tem que governar bem sua casa e ter os seus filhos em sujeição. Está debaixo do seu teto. Você que é o cabeça. Não é o que aconteceu com Eli e Samuel. Vocês são sacerdotes não só daqui do templo. Você não é só pastor do templo, você não é só obreiro no templo. Primeiro de tudo, você é sacerdote do seu lar. Então, como anda o lar? É a primeira instituição criada por Deus. Os preceitos morais e éticos é único. E deve ser com os filhos criados em sujeição ao Senhor. Então, o homem de Deus, meu irmão, e principalmente os que exercem ministério, tem que saber que tem que governar bem a sua própria casa e ter seus filhos em sujeição.
O autor também vai falar sobre a isenção de responsabilidade de Eli e Samuel para com os seus filhos. Essa isenção que eles deliberaram, vamos falar assim, para que seus filhos vivessem de forma tolerante, sem nenhum limite, fez com que eles se tornassem pessoas fracas espiritualmente, se tornassem pessoas à parte de conhecerem a Deus. Eram pessoas que estavam relegadas. Por quê? Porque eram pais ausentes. E observe que isso aqui, meu irmão, extrapolou a criação dentro do lar. Porque nós estamos falando de dois sacerdotes que exerciam o sacerdócio e os filhos eram seus auxiliares. Observe que isso aqui não está restrito unicamente, exclusivamente à criação dentro do lar, mas já está abarcando para fora do lar. A gente coloca para dentro do lar porque era filho, mas isso estava acontecendo não só no lar, porque eles foram relapsos, sim, na criação dos seus filhos dentro do lar, mas isso veio influenciar na vida espiritual do povo de Deus. Eli, com seus filhos perversos, que a porta da tenda da congregação virou quase um prostíbulo, porque a Bíblia fala que as mulheres se ajuntavam ali para se deitar com eles, roubavam a carne para fazer churrasco, comiam carne crua, mal passada, que era o gosto dele, davam ao pai e o pai também comia. A Bíblia fala que o pai comeu e engordou. E Samuel era tão relapso na criação dos filhos que roubavam, porque Samuel, que foi levantado por Deus, ele que instituiu seus filhos como juízes. A Bíblia não fala que foi Deus que escolheu os filhos dele para exercer o ministério de ser juiz, julgador em Israel. Mas ele foi lá e escolheu. Parece que ele desaprendeu quando ele foi ungir a Davi. E esse foi um dos motivos que o povo se apressou em querer um rei. Porque a Bíblia fala que Samuel já era velho. E o povo viu que Samuel era velho, chamou Samuel e falou: Samuel, teus filhos não andam conforme como você andou. A Bíblia aqui deixa entender que se os filhos de Samuel agissem em conformidade com os preceitos de Deus, o povo naquele momento não iria pedir rei. Mas um dos motivos que fez o povo pedir rei é que sabia que Samuel ia morrer. Samuel é o juiz. Tudo que ele fala se cumpre, é temido, desde o norte até o sul. Mas os filhos dele, que ele colocou para ficar no lugar dele, são perversos, roubadores, corruptos. Samuel, coloca um rei sobre a gente. O povo estava dizendo: Samuel, nós não queremos teus filhos. Teus filhos são perversos. Observe como isso refletiu, meu irmão, dentro do contexto bíblico de forma tão enfática que mudou a história de Israel. Mudou a história de Israel. É complicado essas coisas. Então, meus amados irmãos, nós devemos ter cuidado e aprender com essas lições que está trazendo esses ensinamentos. E o autor, para não também engessar a lição apenas de um lado, ele vai trazer também um tratamento inadequado. Ele vai trazer os dois lados da moeda. Tem obreiros que são relapsos, pais que são relapsos, negligentes, sim. Mas tem pais que agem com outro extremo. É aquilo que nós estamos falando. Os extremos, meu irmão, não podem ser a via de regra, mas tudo tem que ser equilibrado. E qual é o outro extremo? É para pais que criam os filhos de forma rígida. De que forma rígida é essa? Não é a criação autoritária que nós estamos falando, não, mas de forma rígida no sentido de cobrarem dos filhos mais do que os outros. O camarada é pastor, é obreiro, exerce um ministério dentro da casa do Senhor. O filho dele é criança. Ele quer que o filho dele seja exemplo para os outros, então começa a, vamos falar, sacrificar o filho
em benefício do seu ministério, vamos falar assim. Ele tem que ser o exemplo, porque ele é filho de pastor, de obreiro, e faz com que a criança, o adolescente, o jovem, passe por uma tortura psicológica. E não só o pai, muitas vezes, que faz com que isso aconteça, mas a própria igreja, muitas pessoas incautas, que apontam, olha lá, ó, é o filho do pastor, é a filha do pastor. Isso é um tratamento inadequado, que não pode acontecer. Como nós estamos falando da criação dos pais que exercem ministério na casa do Senhor. Se o seu filho é criança, ele vai agir como criança. O tratamento que você dá para ele é o que você dá para o outro, sem ser seu filho. É assim que deve ser. Não deve haver uma cobrança exacerbada dos filhos de pastores, de obreiros. Não, não é assim que funciona. E para encerrar, o autor coloca que tem pais que cria os filhos diante de Deus, sem ser um pai autoritário, sem ser um pai permissível, tudo no equilíbrio, no amor, honrando o seu lar, priorizando a sua família. Mas tem filho que se desvia. Isso não quer dizer que o pai foi negligente, não. Porque não é pai que salva filho, não é mãe que salva filho. Quem salva é Jesus. E a escolha é individual, a responsabilidade é individual. A Bíblia só nos fala que nós devemos criar nossos filhos no caminho em que ele deve andar, mostrar o caminho que deve andar. É aqui, ó, o certo é isso, o errado é aquilo. E é assim que se ensina. Mas a pessoa, quando cresce, se desvia. Não é culpa do pai, não é culpa das escolhas deles, meu filho. Meu irmão, a escolha é individual. Filho de pastor não é pastorzinho. E filho de salvo não é salvo. Automaticamente não. A salvação é individual. É pela resposta que cada um apresenta a Deus, diante de Deus, como está a sua vida diante de Deus. Então o autor encerra de forma bem enfática essa lição, para não deixar nenhuma ponta sem nó. Ele mostra isso. Tem pais que criam filhos fora da presença do Senhor, muitas vezes, porque negligencia o ensino dentro de casa, negligencia a autoridade que ele tem diante de casa, sim. Mas tem pais que criam os filhos porque priorizou a família, cuidou em primeiro lugar da família e depois que viu o ministério, porque é assim que deve ser. Por isso o autor coloca mostrando que a família é a primeira instituição, que o cuidado primário deve ser dentro da família, e o autor está mostrando que tem pais que criam a família do jeito como Deus ensinou, mas lá na frente tem filho que se desvia. O outro está dizendo, não é que o pai errou, não, é porque ele escolheu seguir outro caminho do que foi ensinado, porque ele foi criado com amor, foi criado com ternura, com bondade, com o pai sendo presente, cuidando, priorizando o seu lar, sua família, o bem-estar da família, estando junto da família, primeiramente a família e depois a igreja, mas mesmo assim essas pessoas se desviaram. O autor está dizendo, conforme é ensinado na Bíblia Sagrada, que se ele se desviou do caminho que o pai ensinou, a culpa não é do pai, é da escolha dele. Ele vai ser responsabilizado se não se voltar para Deus, única e exclusivamente da escolha que ele fez. E seu pai está isento daquela alma que está se perdendo, se ele vier a morrer ou se Cristo vier. Diferentemente dos outros pais, que negligenciou e vai ser cobrado de Deus pela fação dos filhos, como aconteceu com Samuel e com Eli, porque os dois sabiam que os filhos estavam fazendo de errado, mas eles eram bons sacerdotes, eram bons pastores para a igreja, para consertar, para aconselhar, para mostrar o caminho que os outros deviam seguir, mas os seus próprios filhos eles não tinham autoridade. Parece que eles tinham medo dos filhos de levantar a voz e falar a verdade para o filho. Eli, em certo momento, até falou para os filhos: meus filhos, vocês estão pecando. Quando um homem peca contra o outro homem, Deus é o árbitro, mas o homem pecando contra Deus, quem é que vai ser o árbitro dessa história aí? Vocês estão pecando contra Deus. Mas os filhos continuaram no seu caminho perverso.
até chegar o dia de Deus exercer juízo sobre eles. E a consequência do juízo de Deus trouxe a morte também do pai, que comia do que os filhos roubavam do Senhor. Então, meu irmão, que Deus tenha misericórdia da nossa vida. Que essa lição seja uma exortação para o homem de Deus, principalmente porque a lição está falando da paternidade, mas também para as mulheres de Deus que exercem alguma função dentro da casa do Senhor. Que tenha cuidado do seu lar, da sua família. Isso que deve acontecer. Então a lição vem para trazer um despertamento quanto à criação dos filhos, quanto o caminho que deve ser ensinado, quanto à responsabilidade que o pai tem na criação dos filhos, priorizando primeiro a igreja, não. Primeiro a família, que foi a primeira instituição criada por Deus, para depois cuidar da igreja, dos problemas dos outros, os problemas que são levados para os gabinetes, para os grupos que eles lideram. É assim que trabalha. Não é fazer que nem Samuel e Eli, não. Era tanto gabinete que tinha que se esquecia de marcar um gabinete para seus próprios filhos, para os seus próprios filhos. Então a coisa desandou. Que Deus abençoe os irmãos. Até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir.